Dudu. Olá! Olá de novo, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Ai, ai, tava quente, tá quentinho aqui, hoje tá frio, tá quentinho. Muito bem, gente. Continuando então na nossa análise materialista e empirista dos pensamentos, das ideias, dos conceitos filosóficos dos nossos filósofos modernos, ouvindo um compositor, um autor moderno, Wolfgang Amadeus Mozart. Eu sei que você conhece ele, é muito legal as músicas dele, não? Um dia, na outra vida, se é que é isso, tocarei piano com Mozart. Muito bem, hoje nós temos então Thomas Hobbes, nós temos George Berkeley e John Locke. E aí, faltará mais uma aula do nosso queridíssimo maluco, beleza? David Hume. Vamos lá. Então, o que nós vamos trazer o careca? Vem pra cá, careca. Careca. Pula pra cá. Isso. O Thomas Hobbes está alinhado com o pensamento do Bacon e contrário a Descartes. Então lembra do Bacon, a razão, o empirismo radical. Toda a representação da realidade para o Hobbes é resultado dos efeitos que os corpos provocam sobre os nossos sentidos. Então, a realidade não é a realidade, ela é a representação da realidade. Quem vai trabalhar melhor isso é o George Berkeley, que nós veremos daqui a pouco. Mas o que nós temos não é a coisa em si, mas é o efeito dela sobre nós. Isso é do empirismo, da experiência que nós temos com as coisas. É isso que nós temos. Então, o Hobbes dirá, a nossa aprendizagem, ou o conhecimento que nós temos do mundo das coisas, ela se dá pela sensação, porque o primeiro momento é sentir as coisas, pela imaginação, aquilo que é criado em nossa mente a partir da experimentação das coisas, e a memória, aquilo que nós guardamos tanto da experiência como das ideias que nós criamos a partir da experiência. Isto é o conhecimento. Por isso que daqui a pouco o Hobbes, o Locke, que é um sequenciador, um seguidor, ou um que dá continuidade às ideias do Hobbes, vai dizer que é tábula rasa, nascemos sem ideia nenhuma e as experiências nos dão as ideias. Então, o Hobbes dirá, todos os afetos que sentimos são efeitos de fenômenos mecânicos no nosso corpo e também no mundo exterior. Então, lembra dos afetos, da afetação que o Spinoza nos deu. O que é o afeto? É o resultado da experiência do mundo no meu corpo. Eu experimento o mundo e o mundo gera afetos em mim, gera sensações, aquilo que as experimentações causam em mim. E aí o Hobbes dirá, esses afetos que sentimos são os efeitos de fenômenos mecânicos no nosso corpo e também no mundo exterior, porque ao mesmo tempo fenômenos afetam o nosso corpo, eles afetam igualmente o mundo exterior, porque a experiência que eu tenho com a água precisa ser a mesma experiência mecânica que o seu corpo tem com a água, para que quando nós falarmos de beber água, nós estejamos falando da mesma coisa, ou da mesma experiência. Podemos usar o beijo, e sempre o beijo, porque vocês estão na fase do beijo, aproveite o beijo, porque o beijo vai acabar, você vai casar e não vai ter mais beijo. E ela tá por aqui, eu vou apanhar. Mas tudo bem. Então, assim, porque quando eu beijo de Antonieta e eu sou Mastrello, e quando Antonieta beija a boca de Mastriello, que sou eu, e Antonieta sente o que eu sinto quando eu a beijo? Não, porque a boca é diferente, como diz Spinoza. Mas o beijo, a sensação do beijo, o prazer, a satisfação, a alegria, a endorfina, a adrenalina, é a mesma coisa? É claro que é. Em mim e nela, embora os corpos sejam diferentes, né? Há pessoas que preferem buscar endorfina nas drogas,
ou correndo, porque tudo é droga para o nosso corpo, né? Viciou, drogou. Então, há pessoas que vão correr para ter endorfina, outras pessoas vão usar droga e outras pessoas vão beijar. É produção experiencial de sensações e sentimentos no corpo através de fenômenos mecânicos do nosso corpo. O Thomas Hobbes também desenvolve o conceito de que os nomes que usamos para nos comunicar com as coisas e a respeito das coisas não são substâncias e não manifestam a natureza íntima das coisas. Esses nomes, eles são sinais de pensamentos que temos e instrumentos de comunicação sobre esses pensamentos. Ficou claro? Quando eu digo que esse bonequinho é o Pikachu, esse Pikachu não é uma substância, não é uma. Ele é resultado de uma imaginação, uma ideia que é criada na minha mente a partir da experiência do boneco, e isso se torna em um aprendizado, uma memória, uma coisa que fica em mim a partir da experiência com ele. Então, o nome Antonieta, ou Mastrello, ou Roberta, ele não é uma coisa existente, ele é uma ideia. Não existe nenhum Marcelo, não existe nenhuma Marina, nem Mariana, nem Giovanni, não existe essas coisas. O que existe é a experiência com o sujeito e a nomenclatura desse sujeito a partir da experiência. Se não houver experiência, não haveria sujeito. Bem? Então, vamos lá para o nosso logo, amigo, que tu. Muito bem, aqui o John Locke, você vê se você olhou lá a data do Thomas Hobbes e viu do John Locke, viu que eles foram em parte contemporâneos, um bom período da vida deles. Então, John Locke, também empirista, desenvolve o conceito de que a mente não é uma substância pensante e que não possui ideias inatas. Ou seja, a mente não pensa por si própria, ela não cria ideias a partir de si mesma. Ela não é uma substância que pensa, mas ela é uma substância que é levada a pensar a partir das experiências que ela vai ter. Por isso que ela não tem ideias inatas. Lá embaixo veremos isso na tábula rasa. Então, os pensamentos da mente são produzidos pela experiência que a mente tem. Lembra aquele exemplo que eu sempre colocava para vocês sobre o gato? O gato é gato independente do que você faça com ele. O ser humano não é ser humano se você não ensinar ele a ser ser humano. Esse conceito também é fundamentado em Hobbes. No Locke, na ideia de tábula rasa. Você pega a criança, põe uma caixa e manda para o Himalaia e dá um jeito dela sobreviver. E se ninguém interagir com ela, ela vai se tornar um ser humano? De jeito nenhum. Por quê? Porque a mente dela é uma substância não pensante. Ela precisa ser levada a pensar. Se não estiver estímulo para o pensamento, ela ficará nos pensamentos mais básicos somente para a sua existência. É estímulo que produzirá a sua grande capacidade e competência para pensar. Na produção do conhecimento, a realidade nos apresenta duas condicionantes no processo do saber, que são as impressões e as interpretações. A primeira, as impressões, é a marca deixada naquele que experimenta. É um saber adquirido na experiência. Já a interpretação ela é as interpretações que são dadas a partir das impressões ao processo de experimentação, que é em si um processo de acumulação de um novo saber a partir de outros saberes já experimentados, interpretados. Então, você tem um primeiro momento, que é a impressão, que é o contato com alguma coisa, com uma experiência, com um objeto, com uma pessoa. Isso gera em você uma impressão, uma sensação, uma experiência. A partir dessa sensação e dessa experiência, comer pimenta pela primeira vez, você gerará uma interpretação. Gostei ou não gostei? Mas veja que gerar uma interpretação sobre experimentar, a impressão que a pimenta te dá, ela já está condicionada a outras sensações que você teve antes, com coisas agradáveis e desagradáveis, porque você precisa qualificar o gosto da pimenta
a partir da experiência da pimenta. E aí você terá que usar as outras impressões e interpretações para dizer o que a pimenta é para você. Isso é um processo sem fim. É assim que nós aprendemos e crescemos, tendo as novas experiências e as novas interpretações dessas experiências, tendo por base as experiências e interpretações das experiências antigas. E assim nós geramos novas fórmulas, novos conhecimentos, novos conceitos sobre o mundo. Então Locke dirá que estamos o tempo inteiro conhecendo o mundo ou conhecendo as coisas a partir da experimentação das coisas. Legalzinho, Locke. A tábula rasa, então, é esse conceito que o Hobbes vai desenvolver, dizendo que a mente é uma folha em branco. A tábula rasa é como se fosse uma luzinha de madeira, onde os alunos da época do século XVII escreviam. Eles pegavam uma tabulazinha de madeira e iam escrevendo as contas e tal, e era lindo. Depois ele ia lá e apagava ou lixava e deixava ela lisinha, limpinha de novo. A tábula rasa é a teoria nas quais os objetos e experiências deixam suas impressões. Eles registram sua imagem, formando as ideias a partir da realidade concreta. Então o indivíduo não é capaz de pensar nada que ele não tenha experimentado, visto que é a experiência que gera todas as coisas. Ah, mas então quer dizer que para ele pensar um elefante rosa, ele precisa ver um elefante rosa? Não, senhor. Ele não conhece o elefante? Ele não conhece o rosa? Logo, a partir das experiências de elefante e de rosa, ele pode pensar um elefante rosa. Não é como o retardado do Descartes disse que você primeiro gera a ideia do elefante rosa para o elefante. Não. O Descartes é um imbecil. O Descartes é uma anta, é um idiota. Um mentecapto. Não, você tem as experiências do mundo que te dão conhecimento sobre as coisas. A partir desse conhecimento você pode gerar o que você quiser. Eu imagino Isis Valverde correndo em minha direção, cheia de amor. Eu também imagino alguma coisa voando na minha cabeça agora, porque você não sabe o olhar que eu estou tendo aqui. Nem vou olhar, porque senão vai me intimidar. Mas assim, isso eu posso imaginar. Por quê? Eu sei o que é uma mulher morrendo de amor e eu sei o que é Isis Valverde. Então é simples, eu imagino Isis Valverde correndo de amor para mim. Tá? Muito bem, acabou a loucura, o sonho é sonho. Nem a loira corre cheia de amor para mim, piorou a Isis Valverde. As ideias... Ó, tá vendo? Agressão durante a gravação, agressão. As ideias... Então, tudo bem essa questão da tábula rasa? Aprendemos, não sabemos e aprendemos a partir das experiências. As ideias são objetos do intelecto. E quando o Locke diz que as ideias são objetos, ele diz que elas geram matéria, elas geram impressões. Quando ele fala de impressões, é como se fosse impresso na nossa mente a experiência. Gera um conteúdo material dentro do cérebro. É como se os nossos cérebros estivessem vazios e conforme nós vamos tendo experiências, ele vai enchendo esse cérebro com essas experiências, essas informações vão sendo guardadas lá. Lembra? Estamos em 1650, 1660 e 70, quando ele escreve as suas grandes obras, e eles não conhecem o cérebro como nós conhecemos. Então, a ideia do Locke é que vai sendo escrito lá dentro do cérebro da gente essas experiências que nós vamos ter, ok? Então, as ideias são instrumentos para o desenvolvimento e significação da realidade. Tchau, loira! Eles são desenvolvimento, são instrumentos que são colocados ou são impressos dentro de nós. Elas são objetos do intelecto, que o intelecto usa para se autoconhecer e conhecer o mundo e desenvolver coisas a partir desse autoconhecimento e conhecimento do mundo, gerando novos mundos e novas possibilidades, mesmo sem a experiência. E temos, por fim, aqui no Locke, a metafísica é entulho. Por quê? Ele dirá que a metafísica visto que tem existência, mas não tem utilidade.
Eu posso pensar em elefante rosa, mas qual a utilidade de eu pensar em elefante rosa? Visto que é uma ideia metafísica. Eu posso pensar em elefante rosa. Aqui ele está atacando diretamente o Descartes. Eu posso pensar, porque o Descartes dirá que tudo é gerado a partir da metafísica. E o Locke dirá, e qual a utilidade de eu pensar em elefante rosa? Já que não tem materialidade, ocorrência de ideias sem objeto, pensamento sem corpo. Se não há existência, não há utilidade. Nesse conceito aqui, o Locke será duramente atacado depois pelo Kant, porque o Kant mostrará que para a utilidade das coisas não está na sua objetificação. Não é o objeto de uma ideia que dá valor a essa ideia. A matemática, por exemplo, não tem corpo, mas sem ela não teríamos o desenvolvimento que temos lá na época deles, no período moderno. Ele piorou hoje, como a matemática é útil, mas não só a matemática, mas o amor. O amor tem corpo? Bom, se bem que nós sentimos o amor no corpo, mas o amor não tem materialidade, mas ele é inútil? Não, senhor, ele é maravilhoso. O amor é legal demais. Então, o Locke dirá, a metafísica é um túnel, porque ela atrapalha o nosso pensamento. Mas aqui, pegando a lógica do Locke, não a crítica do Descartes, como eu tentei mostrar, por que a metafísica é entulho? Porque ele dirá assim, muito do que você vive de frustração e de angústia e de medo tem a ver com coisas que você esperava viver e não viveu, ou por coisas que você espera viver e ainda não veio. É disso que ele está, mais ou menos, nesse sentido, que ele vai querer dizer assim, você tem a experiência do mundo e você tem a expectativa das experiências do mundo. Mundos que você gostaria de experimentar e mundos que você gostaria de evitar. Isso causa angústia no ser humano. Então, essa metafísica do que eu quero viver e do que eu não quero viver, ela é um desperdício, ela é uma inutilidade, visto que você não pode controlar aquilo que você quer que aconteça e você não pode controlar aquilo que você não quer que aconteça. Então, é nesse sentido que ele vem apresentar para nós essas ideias. E, para concluirmos hoje, George Berkeley. Muito bem. O George Berkeley nos trará, deixa eu ver onde eu vou ficar, um empirismo radical. Talvez até mais radical que o próprio David Hume, embora suas ideias sejam bem loucas. Então, o George Berkeley dirá: a existência das coisas é a percepção que temos das coisas. Se nós não percebermos as coisas, elas não são existentes, elas não existem. Então, é a percepção que faz existir. Porque você pode até, metafisicamente, imaginar uma coisa, mas isso não dá existência para ela. Elefante rosa, já que estamos falando do elefante hoje. Girafa verde. Eu ia falar zebra, não sei porque. Eu pensei zebra e falei girafa. O cérebro bugou. Como dirá o Hobbes, eu gerei uma impressão, eu imprimi a ideia erradamente, incorretamente. A existência das coisas, então, é a percepção que temos das coisas. Uma maçã. Então, o que são as coisas para o Berkeley? Por exemplo, uma maçã é um conjunto de percepções, de cores, odores, texturas, sons e sabores. Porque quando fala maçã, você já lembra do som que morder a maçã, né? Dá até para imitar o som da maçã sendo mordida. Maçã vermelhinha, uma maçã red, argentina. A boca tá saliva de tão linda e bonita. Eu não sei se ela é gostosa porque ela é bonita ou se porque ela é bonita ela é gostosa, sei lá. Mas uma maçã é um conjunto de percepções de cores, texturas, som e sabores. Mas a sua mãe também é isso. A sua mãe é um conjunto de percepções de cores, odores, texturas, sons e sabores. Por exemplo, a comida da sua mãe. Então, coisas que a sua mãe faz. Tudo isso está ligado à existência da sua mãe, mas não só a sua mãe, mas as coisas, a existência delas é a partir da experiência que nós temos com elas. Sem a experiência delas, então, coloca um nome aí, o tio João, o tio Antônio, a prima Ana Clécia,
sei lá, o avô Jonielson. Então, tudo, a existência deles está ligada às percepções que nós tivemos das experiências que nós tivemos com eles. Nós existimos, mas as pessoas, as coisas, a matemática, você tem ela, uma percepção negativa dela porque você tem dificuldade com ela e tira nota ruim dela. Agora, se você tira nota boa, você gosta da matemática. Se você se dá mal, você não gosta da matemática. Então, a percepção que nós temos das coisas não é a própria coisa, mas é a experiência, aquilo que fica em nós dela. O mundo material, dirá Beckley, não existe. Isso é uma afirmação poderosíssima. O mundo material não existe, embora ele exista, ele só vai existir quando nós experimentamos ele. Lembra aquele conceito da pedra? A pedra está lá, mas se eu não experimentar a pedra existe? Se ninguém ver a pedra, essa pedra vai existir? Mesmo que ela exista como matéria, mas se ninguém ir lá e disser, e ver ela, e pegar ela, e ter uma impressão dela, uma experiência com ela, ela vai existir? Aí você dirá, sim, ela está lá, mas quem vai dizer que ela está lá? Em Marte, há muita matéria existente, mas ninguém foi lá ver. Embora nós já tenhamos robô lá, muita coisa, mas imagine que se ninguém for lá em Marte dizer que há, como haverá? Então, ser é perceber e ser percebido. O que existe, o mundo material nem existe. O que existe são mundos particulares que não coexistem. Então, o que o Beckley está dizendo? Existe o mundo do Denis, existe o mundo do Pocoyo, existe o mundo da Sofia, existe o mundo da Vitória, existe o mundo da Ana Júlia Corda, existe o mundo da Bárbara, existe o mundo... eu estou tentando aqui puxar pelas relações do Gabriel. Então, existe o mundo da Camila, do William. Cada um tem um mundo. Por quê? Porque o mundo material não existe. O que existe é a particularidade da experimentação do mundo. Até porque nenhum de nós experimenta o mundo igualmente. Então, teremos mundos particulares a partir das nossas experiências particulares. Ninguém vê com o meu olho, ninguém sente com o meu nariz, até porque não vai sentir nada, ninguém come com a minha boca, ninguém ouve com o meu ouvido e ninguém sente com a minha mão. Logo, tudo isso é meu e só eu posso usar para perceber o mundo. Logo, esse mundo que é percebido é só meu e o mundo que é percebido aí é só seu. E não só isso, mas quando eu estou diante de Isis Valverde e eu percebo Isis Valverde e Isis Valverde diante de mim percebe a mim, nós percebemos a mesma coisa? O mesmo mundo? De jeito nenhum. Porque eu vejo Isis Valverde e Isis Valverde vê eu. Nós estamos vendo o mesmo mundo? De jeito nenhum, nunca. E se colocar Isis Valverde onde eu estou, ela verá o que eu vejo? Não, porque o aparelho perceptivo dela é outro, dadas as experiências que ela teve, a existência que ela teve, as percepções dela também será outra. Eu e Isis Valverde podemos dividir a mesma maçã, embora não possamos morder o mesmo lugar ou comer a mesma parte da maçã, não dá para os dois comer a mesma maçã, porque mesmo que, e eu adoro isso, Isis Valverde morde a maçã, e o pedaço que ela mordeu, ela passa para minha boca através da boca dela. Coisa linda. Eu adoro esse tipo de coisa. Eu já estou vendo você. Ai, que nojento. Não, é delicioso. Estamos falando de Isis Valverde. Então, Isis Valverde passa a maçã que ela mordeu da boca dela para a minha boca. Nós experimentaremos a mesma maçã? É claro que não. A mordida na maçã, o sabor, o barulho foi dela. E a maçã passou pela boca dela. Logo já tem saliva dela, tem perdigoto dela, tem germe e bactéria dela. E já saiu o caldo, já perdeu a essência de maçã. Se ela mastigou, perdeu mais ainda. E ela passa aquela maçã mastigada, macenta para minha boca. Eu experimentarei a maçã pós-Isis Valverde, não a maçã da maçã que ela mordeu. Percebeu que não é a mesma coisa? Então, o Beckley dirá, os mundos particulares não coexistem. Aquilo que Isis Valverde percebeu não é o que eu percebi. Então, quando um rapaz diz assim, eu andei de bicicleta com
Gertrudes e Gertrudes ficou muito feliz. Não, senhor. Eu beijei Gertrudes e ela gostou do beijo. Não, senhor. Não, senhor. Se ela gostou do beijo, não foi do seu. Percebeu? Por quê? Porque o beijo que ela experimentou com você é particular. Aí você dirá assim, esse é o melhor beijo que você já teve, né? Homem tem essas coisas de competição. Fala aí se não é o melhor beijo que você já teve. Ela não pode responder essa pergunta. Porque todo beijo é particular, é único. Não dá para comparar uma experiência diferente com outra experiência diferente. Ela pode dizer da sensação que ela teve, mas os beijos jamais são o mesmo. Tá? Toda a realidade depende da percepção que temos da existência. Toda a realidade depende da percepção que temos da existência dela. Podemos experimentar as mesmas coisas, como a maçã, e ter coisas diferentes. Quando uma árvore cai na floresta e não há ninguém por perto, ela faz barulho? Olha o que esse cara pensa. Quando uma árvore cai na floresta e não há ninguém por perto, ela faz barulho? O barulho da árvore existe ou ele é só uma percepção que nós temos de um acontecimento com a árvore? Quando não estou na sala, a escrivaninha da sala existe? Você naturalmente dirá, é óbvio que existe. A escrivaninha não deixa de existir só porque eu não estou lá. Mas se você não está lá, quem dirá que a escrivaninha existe? Quem? Diga quem? Se não existe para você, para mim ou para ninguém, nenhum ser que está lá, ela vai existir. O macaco quando entra na sala, a escrivaninha existe? O macaco consegue olhar para a escrivaninha e dizer, escrivaninha, vamos escrever? E eu estou falando do macaco, que é o ser mais inteligente depois de nós, ou com mais capacidade de conhecimento após nós. Então, para o macaco e a escrivaninha da sala, a escrivaninha existe? Não. Quando é que a escrivaninha vai existir? Quando nós ou um de nós estivermos lá. E a árvore, quando cai, faz barulho sem nós estarmos lá? Não. Por quê? Porque o barulho da árvore não é o barulho da árvore. A árvore é um acontecimento. O barulho que faz com a queda da árvore é uma percepção que nós temos. E percebemos esse barulho de igual modo? Não. Há pessoas que são surdas. Então, se coloca uma pessoa surda lá na floresta e a árvore cai, haverá barulho de árvore, meu jovem? Não! Beckley está errado? Não! Não é barulho de árvore sem alguém para ouvir a árvore. O que existe é o que é percebido pela mente. E só. É só isso que existe. O Berkeley afirma a imaterialidade do mundo. Ele vai dizer que o mundo não existe, o mundo é imaterial. Isso é loucura. Esse cara é demais. Você dirá, como assim o mundo não é material? Berkeley dirá, ora, não somos empiristas, não somos da experiência, não é a experiência que faz as coisas existirem? E você dirá, sim, senhor. Então, a experiência está condicionada à nossa capacidade de perceber as coisas. E você dirá, sim, senhor. Se alterarmos a nossa capacidade de perceber as coisas no tato, no olfato, na audição, no paladar ou na visão, as coisas se alteram? Sim, senhor. Desde que altere para todo mundo. Então, se você aperta o canto do olho e mexe ele assim, os dois, o mundo fica parado ou o mundo fica imóvel? O mundo fica móvel. Ou o mundo fica parado, fica imóvel é a mesma coisa. O mundo fica móvel ou fica imóvel? O mundo mexe. Mas o mundo está mexendo? Não. Mas por que parece que o mundo mexeu? Porque você mexeu no aparelho perceptor. Gira, né? Você fica rodando. Seu cérebro roda junto com você. E isso mexe com o nosso... tem um negócio aqui dentro do nosso ouvido que faz a gente perceber, ter o equilíbrio, né, do corpo e a percepção das coisas, que causa até a labirintite e tal. E o mundo roda. Quando você roda, o mundo roda. Você parou, mas o mundo continua rodando. Por quê? Porque o nosso aparelho perceptivo, o cérebro, junto com esse aparelhinho, que dá a percepção. Como nós giramos ele, nós tiramos ele do eixo, ele continua percebendo o mundo girando, mesmo que nós estejamos parados. O Berkeley é gênio. O Berkeley
Chique show. Então, a imaterialidade, o mundo não existe. O que existe é a nossa percepção do mundo. O mundo é uma ideia percebida a partir das nossas experiências. Hoje que nós estamos aqui no século XXI, que nós temos aqueles aparelhos que você coloca o óculos, né, realidade virtual, você consegue perceber o mundo mesmo sem existência. Então eles fazem uma experiência assim, eles colocam um aparelho numa pessoa e tá um campo de flores. E nesse campo, aqui está descarregando no notebook, e nesse campo de flores, que a pessoa vai ver, se percebe por reações bioquímicas do cérebro da pessoa, sente o cheiro das flores. Mas como ela sente o cheiro das flores se ela está num mundo virtual? É porque o cérebro, lembra, aí volta no John Locke, o cérebro, ou até no Hobbes, o cérebro guardou o cheiro daquelas flores. E quando a pessoa experimenta a visão daquelas flores, a experiência virtual daquelas flores, o cérebro suscita o cheiro guardado, impresso, e faz a pessoa experimentar novamente o cheiro das flores. É muito legal isso. Lógico que eles não sabiam disso na época, mas né, é como cheiro de cemitério. Eu, quando fala de morte, ou eu penso em morte, ou alguém morre, antes de ir para o cemitério, eu sinto o cheiro de uma flor comum lá no cemitério, que eu não vou lembrar o nome dela, mas é um cheiro, e olha que eu estou péssimo para sentir cheiro, por causa da minha rinite, mas esse cheiro desde criança, desde o enterro do meu irmãozinho e da minha vovó, eu fiquei com esse cheiro, a experiência traumática, principalmente da morte do meu irmão, que éramos crianças, ele morreu, né, novo, esse cheiro ficou guardado a minha vida toda. E sempre quando fala de morte ou da dor da morte, esse cheiro dessa flor, que é mais comum no cemitério, falei, seu pai, sua mãe já sabe que é, né? Ele vem no meu nariz, eu sinto esse cheiro dessa flor. Então, a filosofia de Berkeley é um idealismo materialista, que a realidade ela é só uma percepção. O mundo é material, mas nós não temos esse mundo material como experiência. O que nós temos é a ideia desse mundo material como experiência. O que existe é o sujeito e suas experiências e percepções. Não podemos perceber o mundo tal como ele é, pois o que temos são dados sensíveis do mundo. Quem consegue perceber o mundo tal como ele é? Ninguém. Ninguém pode perceber o mundo. Porque nós temos duas realidades. O mundo como ele é e a nossa percepção do mundo. Temos duas realidades aqui. Então, esse é o idealismo. Para perceber o mundo material, eu preciso criar uma ideia desse mundo a partir da experiência que eu tenho desse mundo. Por quê? Porque eu não posso experimentar o mundo como ele é. Porque toda a experiência do mundo ela é condicionada à minha capacidade de perceber o mundo, aos meus sentidos. E esses sentidos captam o mundo? Não, ele capta impressões, percepções do mundo e não o próprio mundo. Eu posso pegar a pedra? Posso. Mas eu posso saber o que é ser pedra? Não. Ele já está antecipando um conceito que o Kant vai nos dar logo mais para frente, daqui uns 20 anos, da morte do Berkeley. Então, assim, percebe o que ele está querendo dizer? A existência das coisas está na possibilidade de fazê-las existir novamente com a minha percepção. Eu faço elas existir, mas não elas no que elas são, mas o que elas são para mim. A árvore caindo na floresta, ela faz barulho nas minhas ideias, no meu idealismo materialista. Porque ela só fará barulho se eu conseguir ouvir esse barulho. Mas se eu não estou lá, eu posso imaginar que há o barulho, mas eu não sei se há. Porque eu não estou ouvindo. Eu preciso do barulho, da percepção para dizer que há. A escrivaninha existe na sala onde eu não estou? Se não há ninguém na sala? Não! A não ser que eu imagine ideia, a materialidade da escrivaninha. Lembre da forma, do formato, da composição da escrivaninha. Senão, não haverá escrivaninha. Ok? Então, o Berkeley dirá que o que existe são individualidades no mundo. Eu olho para você e você existe para mim. E você olha para mim e eu existo para você. Mas aquilo que você vê em você, ninguém vê. E aquilo que eu vejo em mim, ninguém vê. Só eu vejo. Então, o que há no mundo são existências particulares, singulares. Não somos seres iguais,
No sentido de que aquilo que o Denis é, só é para o Denis. Aquilo que o Pedro Lanes é, só é para o Pedro Lanes. E aquilo que o Paulo é, só é para o Paulo. Não existe nenhum Paulo além do Paulo do Paulo. Percebeu? É isso que o Berkeley dirá. Então, aplicando esse conceito do Berkeley, quando Ana ama o Antônio e se decepciona com o Antônio, não é com o Antônio que Ana se decepciona. Isso lembra Platão, né? Os idealismos. Porque Ana jamais experimentou o Antônio no que o Antônio é, visto que aquilo que o Antônio é, o Antônio só é no Antônio ou para o Antônio. A ideia que o Antônio tem de si mesmo, só o Antônio tem. E a ideia que a Ana tem do Antônio, só a Ana tem. Aí a Ana vai falar do Antônio para a sua amiga Gesiscreuda. E Gesiscreuda terá uma percepção de Antônio que é diferente da de Antônio, que é diferente da de Ana. E Ana vai falar com a mãe de Antônio para ver se a mãe de Antônio dá jeito no Antônio. Mas aí a mãe de Antônio tem uma percepção de Antônio que não é a do Antônio, que não é a da Gesiscreuda, que não é a da Ana. E quanto mais gente a Ana precisar para ajudá-la a respeito do Antônio, mais gente que não conhece o Antônio, Ana terá para falar de um Antônio que não existe, porque só existe para o Antônio do Antônio. Porque, veja, o foco da Ana é o Antônio do Antônio, ou o Antônio que a Ana quer que o Antônio seja. Mas o Antônio que a Ana quer que o Antônio seja só existe na Ana. Porque o Antônio que existe no Antônio é o único. Não existe mais ninguém. Nem da mãe do Antônio, nem no pai do Antônio, nem na Gesiscreuda. Ninguém, nem na ex do Antônio. Ninguém conhece o Antônio. O Antônio é uma existência particular e singular, e que o único Antônio que tem o Antônio é o Antônio. Mas nem o Antônio sabe que ele tem um Antônio, porque o Antônio fica tentando ser o Antônio que a Ana quer, o Antônio que a mãe dele quer, o Antônio que o pai dele quer, e nem o Antônio tem um Antônio. Eu adoro o Berkeley, que ele é doidão. Ele deixa a gente assim, ó. Então, qual é o você que existe para Berkeley? Qual é o mundo que existe para Berkeley? De você. O mundo, quando você tem consciência. O ser seu, que existe quando você tem consciência dessa existência idealista sobre você mesmo. Visto que nem você pode perceber você como você é. Porque você está limitado às experiências que você tem do mundo e de você mesmo. Tenta sentir o seu dedo mindinho do pé agora. Do seu pé esquerdo agora. Tenta sentir. Tenta sentir. Ó o trabalho que dá. Tô sentindo meu dedo mindinho do meu pé esquerdo. Tô raspando. Para sentir o meu dedinho do pé esquerdo, eu preciso raspar ele aqui no chão, no calçado, para si, mas sentir ele nele mesmo, sem ter, porque eu não sinto o meu dedo, eu sinto uma experiência que é o atrito do meu dedo com o chão. Eu não consigo sentir o meu dedo. O que eu sinto é aquilo que eu posso fazer com o meu dedo. Eu paro a língua na boca. Minha língua. Minha língua. Da minha língua. Logo, eu não consigo sentir mas a experiência no vulgar dele é com outra coisa. Entendeu? Eu sei que você entendeu. Então eu não consigo sentir as coisas como elas são. Eu consigo sentir a experiência dela com alguma coisa. Então eu quero sentir a ponta da minha língua. Eu consigo sentir a ponta da minha língua? Não. A não ser que eu passe a ponta da minha língua no céu da minha boca, no meu dente, no meu lábio, no meu dedo. Eu tenho que. Mas sentir ela nela mesma. Ó. Ou o vento, ou a. Mas eu preciso de uma experiência, uma fricção para sentir as coisas como elas são. Ora, amigos e amigas, e alunos e alunitas, se eu preciso da experiência para perceber o que as coisas são, elas não são o que elas são as ideias que eu gero em mim a partir da experiência que eu tenho com elas.
Logo, é por isso que o Antônio só o Antônio tem um Antônio, mas nem o Antônio tem um Antônio totalmente. Porque até o Antônio, para saber o que é o Antônio, ele precisa ter uma experiência de Antônio. Percebeu? Percebeu? Como nós estamos limitados às experiências que nós temos, às percepções que nós temos do mundo. Aquilo que nós podemos perceber ou não perceber do mundo é aquilo que gera em nós consciência do que nós somos. Ok? Tudo bem? Sobrevivemos a Berkeley. São ideias muito legais. E assim, veja, você fala, hoje nós olhamos isso em 2020, mas essas ideias são úteis. Elas não podem não ter valor nenhum hoje, mas para o desenvolvimento do pensamento humano, elas foram importantíssimas. Elas foram fundamentais para o desenvolvimento da consciência humana. Porque eu posso gerar por exemplo, no mundo virtual, posso gerar uma realidade virtual e colocarei pessoas diferentes para experimentar a mesma realidade e as percepções delas serão diferentes. Por quê? Porque elas são diferentes. Aí vocês dirão, isso é óbvio. É óbvio para nós aqui, em 2020. Mas lá em 1690, 1710, 1720, quando Berkeley está construindo essas ideias, um jovenzinho inteligentíssimo, isso não é tão óbvio. Porque todo mundo acredita que as experiências... Lembra que eu falei do Hobbes? Todo mundo acredita que as experiências são iguais. Por isso que nós sabemos, o beijo é a mesma coisa para todo mundo. E não é. E não é. Não é a mesma coisa. Eu vou e beijo uma boca. O Lázaro vem e beija a mesma boca antes de mim ou após mim. E aí alguém diz, escreve aí o que você sentiu ao beijar a boca. Eu escrevo uma coisa. E qual a chance do Lázaro escrever a mesma coisa que eu escrevi? Dado que o mundo do Lázaro é um, dado que a percepção de mundo que eu tenho é outra, nós não teremos a mesma experiência com a mesma boca. Percebeu? Então, tá. Muito bem. Então, eu vou encerraremos a aula aqui. O nosso lindíssimo Wolfgang Amadeus Mozart. Gostou das músicas? Eu adoro essas músicas. Gente, um abraço e até nosso próximo encontro, que será único, particular e que só existirá para mim, do jeito que é. Para mim, só em mim. E do jeito que é. Para você, só em você. Oh, Deus! Oh, Deus! Mesmo que você diga, foi ruim ou foi bom, lembre-se, dirá Berkeley, foi ruim para você. Ou foi bom para você. E não para o outro. Por quê? Mas nós todos achamos ruim. Não, senhor. Porque o conceito de ruim que você tem não é o conceito de ruim que o outro tem. Vocês experimentaram coisa negativa, todos, mas não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? Porque é sempre particular, é sempre único. O Antônio só existe para o Antônio, mas nem o Antônio dá conta da existência do Antônio. Então, quando é ruim para você, mas nem você consegue definir ou distinguir o que é esse ruim em você, porque você não percebe, não consegue dar conta de tudo que é ruim em você ou de tudo que é bom em você. Porque limitado você está a seu idealismo materialista. Como o seu idealismo não dá conta de todo o corpo, de toda a existência, você está limitado a pensar e fazer existir um mundo que você consegue dar conta, o que você consegue perceber. Ok? Tchau! Vem cá, Cucuyu, dá tchau pra esse povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Esse menino é chique, ó. Tchau, tchau. Tchau.